river flows one direction, and fishes, they follow the flow. But what if one tried to mention that there was much more to explore? Here I am, I have a plan, I'm living free, don't know where I'll land. Here I am, I have a plan, I'm living free, don't know where I'll land. A dragonfly heard the message. Darkness was home for the star. A morte não faz pausas. Ela não sabe o que são férias, feriados, nem consultas ao dentista. Os dias de folga, os períodos de muitas partidas, a autoestrada entre Paris e Lyon, as 35 horas de trabalho por semana, as férias pagas, as festas de fim de ano, a alegria, a juventude, a tranquilidade, o tempo bom. Ela não liga para nada disso. Está presente em todo lugar, o tempo todo. Ninguém pensa nela de verdade, senão enlouquece. Ela é como um cachorro que passa pelas nossas pernas o tempo todo, mas cuja presença só percebemos no dia em que ele nos morde. Ou pior, quando morde alguém que amamos. Oi gente, eu sou a Bárbara, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam muito bem, porque hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência de leitura que até o momento está sendo maravilhosa. Quando eu fui pro Brasil, muitas pessoas me enviaram mensagem falando sobre o livro que veio na caixa de janeiro do Clube Intrínsecos da editora Intrínseca. Falaram que leram muito, que amaram, que achavam que eu ia me apaixonar por essa história também. Então eu já fui cheia de expectativa. E o livro foi publicado este mês na sua versão comercial. Vou colocar a capinha linda pra vocês aqui. Então eu fiquei ainda mais empolgada porque muito mais gente poderia conhecer essa história. E hoje vou compartilhar com vocês então a experiência lendo Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Eu acho que é assim que fala o nome da autora, em francês não é meu forte. Mas essa é uma trama que eu já fui com expectativas super altas e que até agora eu estou na página 98, capítulo 25. Está superando as minhas expectativas. Sabe aquele tipo de livro que você vai meio que já sabendo o que esperar, mas o livro consegue ser além do que você já está esperando? É mais ou menos isso que estou encontrando em Água Fresca para as Flores. Nessa trama aqui a gente vai conhecer a história da Violette Toussaint, é assim que fala o nome dela, eu pesquisei no Google. E a Violette, ela trabalha há alguns anos no cemitério, numa cidadezinha na França. Ela é zeladora desse cemitério e ela basicamente vive nesse cemitério, sabe? Os amigos dela estão nesse cemitério, enfim. Tudo da vida dela gira em torno dali. Ela conhece a maioria das lápides, sabe quando a maioria das pessoas foram enterradas ali. Ela cuida daquele cemitério realmente como ela cuida do jardim da casa dela, até porque ela vive ali e de certa maneira esse cemitério é o jardim da casa dela. E nessa história aqui a gente vai ter alguns paralelos entre a vida da Violette e entre as questões da morte, né? Entre ela pensando em tudo que ela aprendeu durante essa jornada de 20 anos lidando com a morte, que não é a coisa mais fácil do mundo, é a coisa que a gente menos tende a pensar e que a gente mais tem medo na vida, né? Então, enquanto ela vai fazendo alguns paralelos com isso, a gente vai conhecendo um pouco da vida dela no passado, de quem ela é, de com quem ela se casou, de como a família dela foi formada. E a gente também tem uma questão do presente, que é um delegado que se apresenta ali pra Violette e fala pra ela que quer colocar as cinzas da mãe dele em cima da lápide de uma pessoa ali daquele cemitério, que foi o último pedido da mãe dele. E ela fica meio, tá, tudo bem, curiosa pra saber quem é esse cara, até porque pela primeira vez em muitos anos ela sente
um formigamento, uma coisa diferente com relação a uma outra pessoa, né? Um tipo de atração com relação a uma outra pessoa. Mas a gente quer entender o que é a história da mãe desse cara também, por que que ele quer colocar as cinzas da mãe ali, enfim, por que que a mãe fez esse pedido, entender qual é o contexto de toda essa história. Então, são vários paralelos que vão se encontrando ao longo da narrativa. Até o momento, eu estou completamente dada. É muito interessante porque eu, particularmente, sou uma pessoa que tem medo da morte, gente. Mas eu tenho uns pensamentos sobre o sumir, né? Sobre, tipo, o morrer no sentido de quando é uma pessoa que não tá dentro do seu círculo social, tipo, não no seu círculo social, quando é uma pessoa que está no seu círculo social, mas é uma pessoa que você não tem um contato diário, sabe? Você não tem aquele contato direto com ela. Quando ela morre, de certa maneira, ela deixa um espaço ali, mas aquele espaço fecha rapidamente, sabe? Tipo, você não fica pensando tanto nessa pessoa. E eu penso muito nisso, sobre a morte como o deixar de existir. E é um dos pontos que é abordado aqui no livro. E é bem interessante, porque ela, estando no cemitério, ela consegue visualizar as coisas de uma maneira que a gente não visualiza, porque a gente tem a tendência a se afastar da morte pelo medo de sofrer, né? Por todas essas questões. Então ela tá fazendo da morte uma coisa assim palpável e uma coisa que reflete de uma maneira que, ó, vai acontecer com todo mundo e a gente não precisa ter medo disso. Então tá sendo uma ótica diferente e ao mesmo tempo dá pra gente um pouco de mais vontade de viver, sabe? Mais vontade de aproveitar os momentos, mais vontade de ter as pessoas que a gente ama ao nosso lado. Então é um começo de livro que fala bastante sobre isso e que pra mim tá sendo bem interessante conhecer mais dessa história. Eu acho que vai ser um livro que eu vou terminar assim, gente, totalmente, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? You've been gone so long, forgotten what your face looks like, what it feels like. Your words still seared into my ears from a long-awaited too-short phone call. I'll see you soon, I'll feel you soon, 'cause we're not meant to sleep alone. I'll call your name out till you phone and tell me one last time you're coming home. Coming home. And when you left, you said you'd be happier than you or me could ever dream. I disagree, 'cause you and we've come so far since laughing like we own the bar and being asked to leave as they put out the sugar for the morning coffee. No, we're not meant to sleep alone. I'll call your name out till you phone and tell me one more time you're not coming home. That you're not coming home. Bom dia, gente! Quintou! Estou por aqui. Hoje meu marido tá em casa e aí, quando ele tá em casa, ele toma meu escritório. Então estou aqui na sala, mas é ótimo porque assim, está aquele dia frio, um bom lugar para ler um livro, sabe? Tá bem nublado, na verdade, essa semana inteira, todos esses dias choveram horrores. E aí eu estou aqui, tranquilinha, com o meu livrinho, lendo desde a hora que acordei. Acabei de ir no mercado comprar uma massinha para fazer no almoço. E tô aqui de boas, com meu livrinho, na tranquilidade. Mas, gente, olha esse dia. Completamente nublado, não dava um pingo de céu. E chovendo. Deixa eu abrir.
Eu acho que depois dessa chuva, essas árvores já vão começar a encher de folha, né? Porque a primavera já chegou aqui. Aí ontem eu tava lendo Água Fresca para as Flores na cama, né? E tava contando pro Hector, meu marido, no caso, se você não sabe, sobre a história. Aí ele, nossa, que tétrico. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque o livro é bastante sobre isso, assim, quando a gente vê um cemitério, quando a gente vai no cemitério, eu refleti e eu cheguei à conclusão de que eu nunca visitei ninguém no cemitério. Tipo, eu já fui pra enterros, mas eu nunca visitei ninguém no cemitério. Mas ele fala bastante sobre, assim, quando a gente vai num cemitério, passa por um cemitério, o que a gente enxerga é um monte de túmulo, né? Só que cada túmulo daquele contém a vida de uma pessoa, né? Tipo, são pessoas que estavam ali, essas pessoas viveram. E o livro fala muito sobre isso, sobre essas experiências de vida de algumas das pessoas que estão enterradas, né, no cemitério da Violette. Então, ela vai contando pra gente sobre algumas dessas pessoas, sobre como elas amaram, sobre como elas se doaram, sobre como elas modificaram suas vidas ao longo de suas vidas. E são coisas que ficam apagadas ali por aquele, né, aquela construção de mármore ou de concreto ou a de terra, enfim, do que seja feito o túmulo. São coisas que ficam apagadas. Então, em Água Fresca para as Flores, eles resgatam isso. Eles falam sobre como cada pessoa que foi enterrada ali teve uma vida e como essa vida foi importante para outras pessoas também. E é um ponto que a gente não reflete muito, sabe? Eu acho que a morte é uma coisa tão estigmatizada, a gente tem tanto medo que a gente não pensa sobre nada do que rodeia ela. E é bem interessante sobre como esse livro tá trazendo memórias, porque faz com que a gente pense em pessoas que já se foram e na vida que essas pessoas viveram, nas coisas que elas experimentaram, nos medos que elas tinham, e ao mesmo tempo faz com que a gente tenha mais vontade de deixar nossa marca nas coisas que a gente faz, né? Na forma como a gente vive. Gente, eu tô literalmente... eu tô em choque, eu tô tremendo. Gente... Gente, sem condição. É muito louco, porque eu simplesmente apaguei essa possibilidade da minha cabeça. Eu simplesmente ignorei que isso podia acontecer. Ignorei. Tava pensando em outra questão. Tipo, criei toda uma fanfic mental e agora... ai, meu Deus, agora eu estou abalada. Gente, foi um... sério, que ódio que eu não tava gravando, porque na hora que eu tomei um susto tão gigantesco. Meu Deus. Ai, gente, eu estou muito abalada agora. Muito abalada. Meet me where the lights fade out. Tell me what it feels like. Tell me what you're thinking about. When I hit you. Tell me it's the only thing you know. Driving down the highway, moving slow. Tell me it's the only thing you know. Tell me it's the only thing you know. Holding on to something. Never know what love's ever about. Leaves me here with nothing.
hands are full of doubt, but I hate you. Tell me it's the only thing you know. Driving down the highway moving slow. Tell me it's the only thing you know. Ai, nossa, gente, agora estou no quarto, tenho sessão de terapia. Hoje eu fiz uma massagem, tive um... Pera aí, o Luiz está gigante gritando. Fiz uma massagem com massoterapeuta hoje, que coisa maravilhosa. Foi logo depois do meu surto, lendo, né, ele chegou e eu fiz uma... Nossa, gente, foi uma massagem de 1 hora. Eu tô sentindo assim... Eu senti relaxar músculos do meu corpo que eu nem sabia que existiam. Muito bom. Vou marcar com ele constantemente. E ele faz um lifting facial, uma coisa assim, que eu fiquei chocada. Aí agora eu tenho terapia. Normalmente eu sempre fiz minhas unhas também. Eu sempre separo a quinta-feira como o dia do autocuidado. É um dia que eu faço um monte de coisa pra mim, assim, leio bastante. É um dia que de trabalho que eu mais faço é vlog e coisas desse tipo, sabe? Nada muito que me deixe surtada mentalmente. Então eu costumo chamar de dia do autocuidado. É sempre bom ter um dia mais relaxante aí na semana. E pra mim é na quinta, porque sábado e domingo eu não consigo tanto. Deixa eu falar pra vocês um pouquinho sobre a Violette, porque eu acho que a gente não conversou muito sobre ela como personagem, né? E, gente do céu, esse livro tá me deixando... Eu sabia que ele ia ser intenso, mas ele tá sendo muito mais intenso. Eu amo esse tipo de leitura. Eu gosto muito de uma coisa que esse livro tem, que é idas e voltas no tempo, né? Então a gente dá uma aprofundada na vida dela, a gente volta pro presente, vê o que tá acontecendo aqui, vê o que tá acontecendo aqui que pode interferir na vida dela do passado, ou coisas do passado dela que interferem na vida dela no presente, e a gente vai fazendo essas viagens no tempo. E eu amo esse tipo de livro. Pra mim são os favoritos. Eu gosto muito disso porque eu sinto que eu conheço mais os personagens e que eu conheço os personagens dentro de uma lógica, sabe? E a Violette, ela é uma mulher que nasceu órfã, então ela, tipo, tem essa sensação de que a mãe dela nunca quis, que ela nunca foi querida de fato, né? E ela nasceu morta, então... morta entre aspas, né, gente? Mas ela nasceu quase morta e quando ela foi aquecida foi que ela voltou à vida. Mas ela viveu no orfanato e ela nunca foi adotada. E ela não entende muito bem porque que ela nunca foi adotada. Ela ficou pulando de lar adotivo em lar adotivo, sabe? Mas ela nunca teve uma família fixa e ela não sabe por quê. Mas aos 17 anos ela acaba por conhecer o Philip, que é um cara 10 anos mais velho que ela. E ela, né, fica assim super empolgada com o fato de que ele a enxerga e de que ele parece sentir alguma coisa por ela. Então, quando eles se envolvem ali no relacionamento, ela pela primeira vez se sente querida, ela sente que ela tem uma pessoa com quem contar. E ela faz o possível para que essa pessoa esteja lá presente o tempo inteiro. Então, ela se molda da forma como o Philip quer que ela seja, para que ele nunca vá embora. E depois, quando a vida deles vai galgando outros passos, né, eles vão constituindo uma família, ela vai ficando ali por conta daquela pressão de eu não posso ir embora porque, enfim, ele é melhor do que eu, ele tem mais poder do que eu, ele tem mais dinheiro do que eu. E ela fica refém de um casamento que não existe, porque ela até fala em muitos momentos do livro, eles não dialogam, eles não conversam, eles só compartilham uma casa e ela fica refém disso. Até o momento em que ele vai embora, porque quando o livro começa a gente já sabe que ele foi embora 20 anos antes, largou ela lá no cemitério, né? E a gente fica se questionando qual é a importância e o impacto da presença e da ausência dele na vida dela. Então é muito interessante porque a gente tem uma Violette que né, junto com o Philip, que é aquela mulher que ela foi se formando para se moldar no que ele esperava de uma mulher, e a gente tem a mulher que ela se tornou após a saída dele e como ela aflora de verdade. E assim, gente, é magnífico ir conhecendo ela. E eu tô muito ansiosa pra saber o que mais o livro vai entregar pra gente, porque até esse ponto ele já, sabe, ele já entregou assim muitas questões, muitas coisas que estavam abertas. Então eu sinto que tem muita coisa ainda pra vir. Eu acho que do envolvimento dela com o Julius vai ser o que a gente mais vai se envolver nesse momento. E eu quero só ver onde é que isso vai dar. A noite chegou.
E eu estou fazendo o papel de princesa nessa casa. Mas enfim, estou aqui aguardando o meu beiju que mami está fazendo. Ai, gente, a melhor parte de ter mamis aqui é que eu fico comendo um monte de comida nordestina. É beiju, é cuscuz, é feijão, é ensopadinho, é queijo coalho, é pizza Domino's. Ai, gente, coisas, né? Coisas e coisas. Mas enfim, estou aqui com meu bebê. Passei a tarde agora, tava gravando uns vídeos, editando, subindo, então não adiantei leitura, mas agora de noite será só eu e ele, e meu marido e minha mãe. Olha o beijuzinho acontecendo, gente. Olha o Benzinho brigando com a vasilha. Diga oi no meu vlog, Benzinho. Venci. Oi, Benzinho. É que dá view quando você aparece, eu boto na capa. Eu te uso, Benzinho. Mentira, eu te amo. Você é tudo na minha vida. Sou um homem, sento-me usado. Tudo na minha carreira. Sento-me usado. Vou contribuir para o funcionamento dessa casa. Vou acender umas velhinhas. If I had a chance, I'd take it faster than a heartbeat. If I caught a glance, I'd run to you like nobody was watching. But it's so hard to get to you, 'cause when you see the sun, I see the moon. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Thousands of dollars just to be near. Countless thoughts of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. But maybe one day we can break the distance. I know it's hard for everyone to understand it, but you're in my heart, even though it feels like we got stranded. And I wish I could get to you, see you face to face. Gente, é sério, eu não consigo contar a quantidade de vezes que eu caí do cavalo com esse livro. Que aconteceu uma coisa assim, gente, completamente quais as chances. Sabe quando você acha que tudo da história já foi definido e você só tá entendendo como as pessoas se sentiram com relação às coisas, e aí você descobre que na verdade não, que a história ainda está acontecendo. E pessoas que você julgou ao longo da trama acabam ganhando novos ares, porque você vê por outras perspectivas. Eu tô apenas assim, embasbacada com o acontecimento aqui agora, gente. Que eu juro pra vocês que nunca passou na minha cabeça em momento nenhum. E eu quero muito entender o porquê. E esse acontecimento justifica muitos outros acontecimentos de um outro personagem. Meu Deus, eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada em como a gente não conhece as pessoas. E isso é um fato, a gente não conhece as pessoas. Eu tô passada. Mas eu acho que um ponto que a gente precisa conversar sobre esse livro aqui é como erros puxam outros erros. Tem um personagem específico dessa história que a gente conhece por duas óticas. O livro, ele é narrado em primeira pessoa pela Violette e ele é narrado em terceira pessoa por alguns outros personagens. Vez ou outra, a autora, ela entra na história de algum personagem e conta pra gente uma narrativa em terceira pessoa. E tem um personagem que até metade da história ali a gente não conhece ele por outra ótica que não seja a ótica da Violette. E depois a gente passa a conhecer ele de outra maneira. E é muito interessante porque a gente vê um pouco sobre essa questão dos erros.
como quando a pessoa erra com a gente, acaba fazendo com que a gente erre com outras pessoas e isso vai gerando um ciclo vicioso, sabe? De tipo, porque você vai meio que querendo vingar aquele erro que cometeram com você no passado e você se gera uma pessoa digna de pena. E eu acho que pena é um dos sentimentos mais ruins que você pode ter por outra pessoa, porque quando você sente pena daquela pessoa, você entende que aquela pessoa poderia fazer alguma coisa pra mudar a vida, enfim, o que ela passou, o que ela está sentindo, como ela lida com as outras pessoas, mas ela não fez. E é também um sentimento que pra pessoa que sente é muito ruim, porque se você sente pena da pessoa e você enxerga a pessoa dessa maneira, você tá julgando aquela pessoa sem de fato saber muito sobre o que ela sente, sobre o que ela passou e sobre o quão é fácil ou difícil pra ela enfrentar aquelas situações. Então tem um personagem aqui que eu sinto muita pena dele ao longo da trama. E quanto mais eu conheço desse personagem, quanto mais eu mergulho na vida dele, descubro as coisas, eu vou sentindo mais pena dele, sabe? E é muito confuso pra mim sentir pena, porque eu fico pensando que eu julgo muito as atitudes dele, que eu não acho as atitudes desse personagem corretas, que eu não acho que as coisas que ele faz, né, ao longo de toda a história de vida dele foram certas, os medos que ele teve, mas ao mesmo tempo eu visualizo esses medos que ele teve, de como isso pra ele foi difícil. E é muito bizarro porque a gente tem esse duplo sentimento com relação a alguns personagens ao longo da trama. Apesar de ser um livro que fala sobre a Violette, que traz a Violette apresentando todas essas histórias pra gente de certa maneira, é um livro que tem muitas histórias e muitos personagens, e a gente vivencia muitos sentimentos de maneiras diferentes, sabe? De pessoas que estão num romance tórrido ali, fora do casamento, que não tem coragem de abandonar o marido ou de abandonar a esposa, mas vivenciam aquela experiência ali. De pessoas que viveram o luto de uma maneira tão profunda, tão cruel, que não se sentem mais capazes de entrar em outros relacionamentos, de, né, ter outras relações de amor, outras relações afetivas, porque acha que já morreu todo esse sentimento com aquela pessoa que morreu. De pessoas que não sabem muito bem como enfrentar a morte, de pessoas que enfrentam a morte de maneira divertida, sabe? Então, são vários pontos, assim, várias histórias de pessoas distintas que a gente vai conhecendo ao longo da trama e que a gente vai criando uma afetividade. E como eu já falei pra vocês, eu gosto muito da narrativa em que você vai e vem, porque os sentimentos casam com os momentos em que as histórias são contadas, sabe? E o livro, ele consegue te levar numa espiral ao longo de toda a narrativa, porque você sente ódio e depois você sente rancor e depois você sente pena e depois você fala, putz, mas olha o tanto que ele sofreu ali, o que ele vivenciou aqui. Então você vai criando esse tipo de sentimentos que dá aquela sensação de que não existe um grande vilão na história, sabe? Existem pessoas que erraram muito e acertaram muito ao longo de sua jornada de vida. E isso é a vida. Então eu acho que Água Fresca para as Flores é um livro que traz uma zeladora de um cemitério, mas que traz vida, e ela fala sobre viver, e gente, eu tô assim, meu Deus. Hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much. Esses dias eu postei um Reels lá no Instagram que eu tava falando sobre como quando eu estou lendo um livro, eu nunca me sinto sozinha, né? É um lugar em que eu nunca me sinto sozinha. Enquanto eu estava lendo Água Fresca para as Flores, eu me senti completamente parte dessa história, eu me senti íntima da Violette, eu me senti dentro daquele cemitério. E esse livro, ele tem uma construção que é uma coisa assim
maravilhosa. Eu literalmente acabei de concluir essa leitura. Gente, eu gastei tanto post-it, eu marquei esse livro inteiro. Eu sinto que vai ser um livro que eu vou querer reler em breve, porque vai ser diferente reler esse livro sabendo as coisas que já aconteceram, sabe? Eu acho que eu vou conseguir tirar coisas que nessa primeira leitura eu não consegui, passaram desapercebida, porque enquanto eu terminava e eu pegava pontos da história, eu voltava pra pensar em coisas que eu já tinha lido antes e falar, caramba, não tava ali em vão, sabe? E eu amo quando o livro me traz esse sentimento de que cada frase dele não está em vão na história, está ali porque precisa estar ali. E falando além dos sentimentos, porque é um livro que desperta muitos sentimentos, é um livro pra gente pensar num começo ali bastante sobre a morte, sobre os mortos, sobre a vida das pessoas, né, antes de morrerem, sobre o quanto a gente tem medo de morrer e depois sobre o quanto a morte modifica a gente, o quanto as pessoas que ficam, né, depois que uma pessoa morre, ela de certa maneira também morre um pouquinho com aquela pessoa, mas ela permanece mais viva, com mais vontade de viver. E eu sinto que Água Fresca para as Flores é um livro que fala justamente sobre isso, sobre o presente, sobre a gente aproveitar os momentos, sobre a gente viver o máximo que a gente pode, sobre a gente aproveitar as experiências, sobre a gente não ter medo de viver as experiências. E o medo é uma coisa que pauta muito a gente, que pauta muito o tema desse livro até, né? Porque a gente tem medo da morte, a gente tem medo do fantasma, a gente tem medo do cemitério e de certa maneira a gente tem medo de viver também quando a gente oculta escolhas que a gente gostaria de fazer, porque a gente não sabe onde essas escolhas dariam, porque a gente acha que o conforto que a gente tá naquele momento é melhor do que se aventurar em um desejo que a gente não sabe qual vai ser o resultado. Então, ele é um livro que fala bastante sobre sentimento e que mexe bastante com a gente internamente, porque faz a gente se questionar sobre isso. Mas, falando sobre estrutura de narrativa, é uma história fenomenal, gente. Porque é uma trama que ela começa abordando a Violette, né? A gente sabe que ela tá nesse cemitério, a gente sabe que o marido abandonou ela, a gente sabe que ela tinha um relacionamento com o marido que não era tão legal, e a gente vai conhecendo um pouco sobre ela, o passado, o presente, sobre os mortos desse cemitério, as vidas desses mortos, e depois a trama vai numa crescente para tantos outros questionamentos, sabe? A autora, ela consegue inserir tanta coisa no livro, fazer a gente pensar sobre tantas questões, e mesmo que pareça que vai ser uma trama que vai ser um pouco mais parada, né, que vai ser uma trama um pouco mais sobre realmente a gente internamente compreender o que está acontecendo na história, mas ele é um livro com muitas reviravoltas, com muitos plots e com coisas inimagináveis. E é muito louco porque é um livro que fala sobre tudo que a gente pensa na vida, sabe? Sobre o medo, sobre erro, sobre culpa, sobre perdão. Ai, gente, ele é lindo. Ele é lindo, ele é doloroso, ele é triste. Eu chorei igual uma louca, eu ri um monte. Eu tô aqui com os olhos cheios de lágrima, porque é um livro que desperta muito na gente a vontade de ser leitora, e ele fala muito sobre isso, sobre o poder dos livros, sobre o poder de ler. Então, é um livro que traz muitas coisas nas entrelinhas e que é uma história que eu acho que vale a pena ser lida. É um livro que você vai se emocionar, que você vai rir, que você vai se apaixonar, que você vai torcer muito pelas histórias, pelos personagens, pelas vivências, e que você termina assim parecendo que você conheceu um monte de gente e fez muitos novos amigos. Então, eu acho que vocês deveriam muito ler Água Fresca para as Flores. Eu acho que vai ser uma leitura que vai mudar a forma como você enxerga a vida e como você enxerga os livros também. Eu vou deixar o link de compra pra vocês aqui no box de informações. Vocês já sabem que comprando com o meu link vocês me ajudam bastante. Então, se você aí não tem essa edição maravilhosa do Intrínsecos e quer essa edição comercial, que também está belíssima, aproveita, porque é uma leitura que vale muito, muito a pena ser feita.